Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal sobre muitas coisas. Esse é o vídeo com muitos spoilers do filme Capitão Fantástico. Porém, se você não assistiu o filme ainda, não curte o spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto, não tem problema. Eu fiz uma crítica sem spoilers, eu coloquei o link na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo. Capitão Fantástico é dirigido pelo Matt Ross e tem como protagonista o Viggo Mortensen. Ele interpreta o Ben Cash. Inclusive, ele recebeu uma indicação ao Globo de Ouro por essa interpretação. Falando em Globo de Ouro, eu fiz a minha crítica e o vídeo com spoilers de Animais Noturnos e falei muito bem da direção do Tom Ford, que é um estilista, né, que está dirigindo o filme. Além de diretor, ele também é roteirista. Ele recebeu indicação ao Globo de Ouro por roteiro e por direção. Vale a colocação aqui. A crítica e o vídeo com spoilers estão nas sugestões desse vídeo. Voltando a falar em Capitão Fantástico, o Ben Cash, ele é um pai de 6 filhos, né? São 3 meninas e 3 meninos, e cria esses filhos de uma forma bem rígida, né? Com controle, meio militar. Ele junto com a sua esposa, eles moram no meio de uma floresta no Pacífico Norte, nos Estados Unidos. O filme começa de uma forma bem interessante, que é a transição do filho dele mais velho, que é o Bo, da juventude para a fase adulta, né? E ali eles caçam, não é um veado, mas é um veado, é um alce. Agora eu fiquei em dúvida, eu acho que é um veado. Eu acho que é um veado. E eles caçam, ele caça, corta e ainda come. Eu acho que o coração é o fígado. Não consegui identificar. E ali ele diz, você vai para a fase adulta, e ali começa o filme Capitão Fantástico. No filme já começa sem a presença da mãe deles. A mãe deles não está mais no filme, que é a Leslie, que é interpretada pela Trin Miller. Ela já está doente, né? Ela sofre de grande bipolaridade, né? Um transtorno bipolar muito intenso, ao ponto de estar sorrindo e querer matar os próprios filhos. E é muito provável que ela começou, né, os sintomas dessa doença logo após o nascimento do Bo, que é o filho mais velho, tendo o trauma, né, a depressão pós-parto. Os filhos questionam, querendo saber onde está a mãe. Ele fala que a mãe está sendo cuidada pelos médicos. Eles, inclusive, questionam isso, né, porque eles são totalmente contra o sistema. Eles ensinam os filhos a forma do socialismo, abaixo o sistema, abaixo o capitalismo, cria os filhos de forma muito natural. Quando ele liga para a irmã dele, para a Harper, que está muito bem, eu não falei na crítica sem spoiler, porque senão eu dou muito detalhes. A Harper é interpretada pela Kate Hahn. Eu sou muito fã dessa atriz. Ela está muito bem, tem um assunto sobre ela que eu acho interessante. E ela diz que a esposa dele morreu e, na realidade, ela se suicidou. Ela cortou o expulso e se suicidou. Tipo, teve a ver com a doença dela. Ele depois fala com a mãe da esposa dele, que é a sogra dele, que deixa eu encontrar aqui, né? Que é a Abigail, que é interpretada pela Andy Dond, e com o pai, com o sogro, que é o Jack, que é interpretado pelo Frank Langella. O Jack ameaça-se dizendo que se ele for para a cerimônia, não para a cerimônia, mas para o velório da filha dele, ele vai mandar prendê-lo. Nesse momento, o filme ele não deixa muito claro o motivo de prender o Ben, mas eu acredito é porque ele, durante muito tempo, com essa forma de viver de forma natural, ele impediu o tratamento da esposa. Então eu acho que o Jake, o sogro dele, o acusa de assassinato, podendo ele ser preso. Inclusive, nessa reta final de tratamento, ele até deixa que o sogro trate ela, e ele fala para ele não ir. Os filhos querem ir pro enterro da mãe dele. E aí, quando eu falei lá na crítica, né, ele tem que sair da zona de conforto. Ele não quer levar os filhos, ele leva os filhos para um momento até para fazer uma escala. Um deles fratura a mão e do nada ele decide ir até a direção onde vai ser o enterro. Ele corta os Estados Unidos dentro do seu ônibus, que é o Steven. Aí começam muitas coisas interessantes sobre que é o que eu quero abordar de forma intensa. Uma delas, uma engraçada, é quando ele é parado por um policial, né, porque tá com a lanterna quebrada, e ele dá os documentos, mas provavelmente tinha muita coisa errada, porque as crianças não estudam. O policial pergunta onde vai estar na escola, e de repente elas começam a cantar músicas cristãs e evangelizar o policial. Ele fica meio chateado e sai. Mas aí entra num momento que é muito interessante no filme, que é algumas colocações. É quando eles falam que estão com fome, ele leva os filhos para um restaurante, para uma lanchonete. Antes de ele ir passando, ele fala do McDonald's. Cara, é muito engraçado a colocação que ele faz sobre o McDonald's, sobre o capitalismo. E eles começam lá, ele só tinha comidas, né, que é o que eu como, né, gordurosas. Ele fala que não tem comida boa, e os filhos querendo comer batata frita, cheeseburger. Um deles perguntando o que é milkshake, né, para os mais novos, que são o alívio cômico do filme, os dois mais novos, que são, tem que falar, né, que é a Zaja e a Nau, e o Nau. Eles começam a questionar, e não, aqui não tem nada bom, e um deles pergunta, essas pessoas estão doentes?
doentes. E por quê? Porque elas estão acima do peso. Porque eles vivem dessa forma natural, né? Então para eles é diferente. Essas crianças, elas não conheciam pessoas acima do peso, porque o pai estava em forma, a mãe e os irmãos também. Isso é muito louco, sabe? Porque fala sobre realmente sobre os nossos costumes alimentares, né? Como a gente se alimenta no dia a dia. E eu refleti sobre isso, né? Porque meus costumes não são lá essas coisas. Não sei se eu vou mudar, mas eu refleti sobre isso. E é quando ele leva os filhos e faz a missão salvar as comidas. E eles assaltam o supermercado, ele simula que está tendo um ataque meio que epilético e os filhos levam. É engraçado isso. É quando entra no assunto que eu achei principal do filme. É quando ele chega na casa da irmã, que é a Harper, né, e do David, que é o seu sogro. E ali os dois têm filhos, né, que é o Justin e o Jackson. O Jackson é o mais novo e o Justin é o mais velho. E rola os questionamentos, porque as 6 crianças do Ben são muito diferentes, né? Além do Bo, tem a Killer, a Vespa e o Helian, e a Zaja e o Nal, que eu já falei. É Nai, na realidade. E o Nai. E começa vários questionamentos, e na mesa ele mostra como ele criou o seu filho, porque começam a perguntar como a esposa dele morreu, e ele é muito claro ao falar sobre isso, sabe? Ele é muito claro ao dizer que ela morreu porque se suicidou, muito provável que foi uma doença, um trauma pós-parto, né? Uma depressão pós-parto. E a Harper, que é a irmã dele, manda ele ficar quieto, dizendo isso não se aborda às crianças. É aí que entrou no meu principal questionamento. Será que nós criamos os nossos filhos hoje guardando os segredos da vida de uma forma certa? Ou é certo, é como o Ben, que é tipo direto, e quando ele tem uma hora que ele explica pra caçula o que é relação sexual, sabe, que tem que colocar o pênis na vagina de uma mulher. Será que essa é a forma certa? Eu sempre prezo, eu falei isso na crítica sem spoilers, que isso tem que ser o equilíbrio. E tem um momento que é muito interessante, quando ela começa a questionar as crianças fora da escola. E aí ele chama os 2 filhos dela e faz uma pergunta que tem a ver sobre a Constituição norte-americana. E os garotos não sabem falar, né? E ele chama a mais nova, que tem apenas 8 anos, e ela começa a falar de decorada as emendas. Fala, não quero decorada, eu quero a sua visão sobre isso. E a criança dá uma aula para os seus primos, que são bem mais velhos, um tem 14, outro tem 16, um tá no high school, inclusive indo já pro colegial. E a criança mais nova dá uma aula sobre ela, e a mãe, a Harper, fica sem graça. E onde eu quero entrar isso? Eu acho que o equilíbrio, sabe, das duas coisas, mas faz a gente refletir, eu refleti muito sobre isso. Outra coisa que aí já tem a ver com o enterro, com o velório, é quando ele vai até a igreja, ele vai, chega lá, inclusive você viu o cartaz do filme, né? Ele tá com essa roupa extravagante, os filhos também, e ele fica lá, todo mundo olha para eles, e quando ele é citado, ele começa a ler o testamento da esposa dele, que ela diz que é budista, e não de uma forma de religião, e sim como uma forma de vida e tudo mais, e cansei, né? Será? Meus costumes alimentares, né? E gravar sem ditada nisso. E ele começa a falar e ler o testamento dizendo que ela quer ser cremada e que as cinzas dela sejam jogadas num vaso sanitário num lugar bem movimentado. Todo mundo fica muito chocado, mas ele fala uma coisa muito interessante sobre a religião, né? A forma que a religião domina, né? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu sou um cristão, mas eu nunca fui religioso, porque eu acho que a religião sempre leva ao fanatismo, né? E nós vemos isso o tempo todo. Pessoas usando a desculpa da religião para matar, né? Isso não é de hoje, é desde a Idade Média, desde lá da época de Jesus. Mataram Jesus por causa da religião, né? A religião usou artifícios para matá-lo. Então, a religiosidade mata. E o filme trata sobre isso e eu gostei muito, muito. Na Crítica Sem Spoilers eu até cito um livro chamado Por que Você Não Quer Ir à Igreja, que uma das passagens, o autor diz que a religião ela é sustentada pelo medo das pessoas. Isso é muito interessante. O filme também mostra sobre o amor incondicional, uma coisa que eu gostei muito. O filho dele, o do meio, que é o Helian, ele meio que questiona o pai, porque ele ouve uma discussão da mãe com o pai, dizendo que ela queria sair dali, o pai não quis, ele o culpa. E nisso ele vai para casa do avô e conta tudo, inclusive o roubo, mostra os presentes que ele deu. Teve uma comemoração, agora eu não anotei o nome, mas é tipo um grande pensador, né? Ele não comemora o Natal, ele comemora o nascimento desse pensador, e dá faca para os filhos, para as mais novas. Para a mais nova ele dá uma faca, um livro, e depois ela fica meio com a carinha assim, ele dá uma faca para ela. Então o que acontece? Ele dá um arco e flecha profissional para esse Helian. O Helian conta tudo pro avô, e o avô diz, olha, ele vai ficar aqui e se você continuar você vai preso. Ele faz uma missão para resgatar o Helian e ele usa a sua filha Vespe, e a Vespe vai subir ao telhado onde está, cai e por pouco não quebra o pescoço e não morre e fica paralítico. Isso toca nele e ele decide deixar os filhos com o sogro e com a sogra. E ele vai embora. Faz a barba, tira a barba, que é um novo homem, só que os filhos estão escondidos no fundo
do ônibus, né? Tipo, entre o fundo e onde pisa. E eles mostram que ama o pai, não importa, mesmo o pai errando, o amor é incondicional. O amor não tem barreiras, né? Eu gostei muito sobre isso. Eles vão lá, eles roubam o caixão da mãe e faz o enterro que ela quer, faz uma cerimônia feliz. No testamento diz que ela queria algo feliz, algo sorridente, as pessoas cantando. Eles fazem isso, cantam a música do Guns N' Roses numa versão acústica que ficou maravilhosa. Eu fiquei muito tocado nesse momento. E eles cremam a mãe, a esposa dele, e eles ficam felizes. Eles vão até o aeroporto, jogam as cinzas dela no vaso sanitário, o Bo decide viajar para um país da África, e as outras crianças ele matricula na escola. Ele sai da floresta, ele usa o Steve, que é um ônibus, como um galinheiro, mas vive numa casa normal, e as crianças vão à escola. E o filme termina de uma forma muito interessante, todos lendo, todos estudando de alguma forma com os livros. Enquanto a gente vê muitas cenas de todo mundo na mesa mexendo no celular, eles estão mexendo no livro, ele termina... Eles entraram na sociedade. E o filme assim termina. Eu gostei muito do filme. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu não dei a minha nota, agora que eu lembrei, na crítica sem spoilers, a minha nota para Capitão Fantástico é nota 4, tá? E você, gostou do filme? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, vai assistir a crítica sem spoilers, que eu dou outros detalhes. E siga minhas redes sociais, eu coloquei o link na descrição. E é claro, sem dúvida nenhuma, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.